Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do podcast da Estou. Hoje eu tô aqui com o Caio Freitas, grande amigo. Tudo bom, Caio? Perfeito, tudo bom, tudo certo. É um prazer ter você aqui. E hoje a gente vai falar um pouco sobre carreira tech, né? Carreira e mercado tech. Então, Caião, é um prazer mais uma vez te ver, te receber aqui. Obrigado por você ter aceito o nosso convite, a gente bater esse papo. E queria que você falasse um pouco para o pessoal que não te conhece. Eu já te conheço já tem um tempo, a gente já trabalhou junto, né? Bem no meu comecinho ali, quando eu ainda era trainee, você já estava ali dando seus passos na carreira de desenvolvimento. E queria que você contasse um pouco dessa época. Depois que você passou aqui na empresa, você também foi para outras empresas, até a empresa que você está hoje, que é Globant. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse tempo aí que a gente ficou distante, para a gente poder pôr a conversa em dia, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Legal, maravilha. Foram acho que 2 anos, né, na Brasil, mas antes disso a minha carreira começa estagiando na prefeitura em Caraguá, né, aqui do lado. Comecei, foram 2 anos também de estágio, mas comecei como na parte de suporte técnico, antes de começar a desenvolver mesmo. E depois de acho que 6 meses, aí sim eu comecei no estágio, comecei a trabalhar com programação. Mas já era formado em informática para a internet, no Instituto Federal. E de lá, aí sim, fazendo faculdade, entrei na Brasil, comecei a trabalhar com vocês. Foi um período assim de muita aprendizagem, né? A gente aprende muita coisa. Porque uma coisa é a gente, dentro do ambiente acadêmico, estudar e desenvolver as técnicas. Outra coisa é o dia a dia do mercado. Sim. É completamente diferente. É a hora que você tem que colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu durante, seja curso, seja faculdade. Mas foram 2 anos aqui, muito bem vividos, poderia dizer assim. E depois aí recebi uma proposta de uma empresa em Campinas, trabalhar com gerenciamento de dispositivos. No caso era para dispositivos da Apple. Então era uma empresa que tinha um projeto para todas as escolas têm os seus dispositivos, né, os seus tablets, e a ideia era que os professores pudessem ter todo tipo de controle dos dispositivos usando o sistema. Então, basicamente, foi quase um ano trabalhando com eles, era a Mozilla. E aí, agora, onde eu estou agora, que é a Globant, são quase 4 anos lá, trabalhando em projetos, basicamente projetos internacionais, eu tenho trabalhado. E, mexi com diferentes tipos de coisas, de tecnologias, desde... aqui a gente trabalhou muito com PHP, JavaScript, foi algo muito, muito utilizado. Mas cheguei a trabalhar com Python, em alguns outros projetos, trabalhei com Java também, sofri um pouquinho com Java. Mas são 4 anos agora na Globant, de muita experiência, né? Um ambiente muito, muito, muito gostoso para nós que somos desenvolvedores, muito desafiante. Então, todo dia a gente tem que estar aplicando alguma coisa nova, né? Sim. E lá você desenvolve, porque as suas experiências tinham sido mais web, né? Focado na parte web. Foi web. Quando você foi para essa empresa de educação, era mobile ou era web também? A gente trabalhava com o PHP, era web, mas era só uma rede de serviços. O que acontecia era, os dispositivos, eles batiam nessa API, nesse serviço que a gente desenvolvia em web, e respondia isso para os aparelhos. Ah, tá. Legal. Mas era basicamente web. Entendi. A gente desenvolveu uma API, e aí os dispositivos batiam nessa API. Entendi. E hoje na Globant, ela que é uma empresa, assim, bem famosa, né? Uma das maiores empresas aí. Ela é uma empresa que desenvolve para empresas, né? Assim, vamos dizer assim. Oficialmente é uma consultoria, mas a gente não gosta de ser chamado de consultoria, né? Que vocês colocam a mão. A gente desenvolve coisas, né? A gente desenvolve tecnologia. Então, por mais que oficialmente seja uma empresa de consultoria, a gente se autodenomina uma empresa de tecnologia, né?
Então, e lá foram 4 anos, né? E eu trabalhei em 2 projetos. Um era também voltado para a educação, mas era um sistema interno de uma empresa na França. E agora um outro projeto que eu estou trabalhando, aí é um e-commerce para uma empresa americana, também bem grande, chama Gore. E, bom, especificamente lá a gente trabalha com Drupal, com CMS, e eu trabalho desenvolvendo plugins. Então, tudo que precisa ser feito é algo customizado, específico para atender a empresa. Eu e minha equipe, a gente trabalha desenvolvendo esses plugins para serem utilizados. Que legal. Aí tem vários times que trabalham com diferentes tecnologias e partes, né, do projeto, que é um projeto muito grande. Entendi. E uma dúvida assim, quando uma empresa muito grande, vou usar essa palavra, não sei se é a palavra certa, mas genérica no sentido assim, qualquer coisa que vocês pedirem para vocês lá, vocês vão fazer. Vai ter, lógico, uma pessoa ali que vai provavelmente escolher qual a melhor tecnologia. A melhor tecnologia não, a gente sempre fala isso, mas a tecnologia mais viável ali, sim, economicamente, a gente fala muito sobre isso e queria ouvir o teu ponto de vista também. A gente sempre comenta, né? Não existe melhor tecnologia, mas a tecnologia que faz mais sentido para a realidade do cliente, né? Para a realidade do produto, né? Acredito que a linha de vocês deve ser parecida com isso. E o perfil da pessoa que trabalha lá, né? No caso, o desenvolvedor, como é uma empresa que pode fazer qualquer tipo de produto, precisa ser aquela pessoa que ela tem a linguagem dela, mas ela tá aberta para trabalhar com qualquer outro tipo de linguagem, não tem muito essa questão, porque a gente sabe, né, Caio, sim, se você, depois que a gente, e até uma coisa que eu lembro assim, bem no começo, a gente conversava também com os nossos outros colegas, com o Uriel, um abraço pro Uriel, pros meninos. Saudades. Aí, pro Lucas, então... E eles sempre falavam isso, né? Poxa, foca em uma linguagem, né? E hoje a gente sabe o quanto isso é importante, porque se você domina uma linguagem, quando você vai... Isso é muito bom para quem está ouvindo a gente, que muitas vezes ainda não domina uma linguagem, mas quando você escolhe a linguagem ali que você vai focar, as outras depois vão ficando... mais simples de você aprender, né? Muda às vezes a sintaxe ali, né? O jeito de escrever, mas a forma, a lógica que para você criar o algoritmo é a mesma, uma estrutura condicional, uma estrutura de repetição, são as variáveis, né? Então, isso já, quando esse entendimento está bem maduro dentro da nossa cabeça, facilita para você transitar de linguagens, né? Queria que você desse seu ponto de vista em relação a isso, e se lá realmente é isso, eu sei que o Caio é bom de JavaScript, então quando surgir uma stack de JavaScript, a gente vai colocar o Caio. Como que funciona isso lá dentro? Perfeito. Não, é um bom tema. Acho que, para começar, hoje o mercado pede muito o tal do profissional em T, né? Que é você ser você ter algo que você é especialista, mas é bom que você tenha um conhecimento geral de outras áreas. Então, por exemplo, a minha especialidade é trabalhar com PHP. É a linguagem que eu mais trabalho, que eu tenho mais experiência, que eu domino com a maior facilidade. Sim. Mas, obviamente, eu conheço outras tecnologias, né? Eu citei anteriormente o Java, trabalhei com Python também. Então, assim, é importante que o profissional ele tenha essa amplitude de conhecimento. Mesmo que você não tenha, é importante que você tenha o interesse de conhecer aquela nova tecnologia. Seja naquela linguagem que você é especialista ou não. Pô, eu já trabalhei com centenas de ferramenta em PHP, que é onde é a minha especialidade. Então é importante ter esse autoentendimento. E na Globant, na maioria dos casos, é isso que se exige da galera que entra. Acho que é nem tanto o teu conhecimento técnico que você tem ali no momento, mas é essa vontade de estar aprendendo coisa nova. Então, acho que esse é o principal ponto. Sem muita discussão. Bacana. A gente não pode perder essa gana, né? Até porque na nossa profissão, né? Que a gente escolheu, se a gente ficar parado acabou. Um pouquinho, né? Hoje tem tanta coisa
a gente, em off aqui, tava falando sobre algumas coisas que a gente podia conversar e aí a gente vai começando a conversar e vão surgindo outras coisas, porque realmente hoje, com tantas mudanças, e aí uma simples mudança, surgem mais possibilidades, um infinito de possibilidades, né? Então, realmente a gente precisa estar sempre antenado. A gente ainda falando sobre carreira, foi acredito que uma mudança cultural, acho que eu posso dizer assim, para você também, no sentido de que você... essa outra empresa de educação, ela era nacional também, né? Ela era, assim, o escritório, o time técnico ficava no Brasil, mas era uma empresa americana. Ah, era uma empresa americana. Então a parte administrativa dela ficava nos Estados Unidos e a equipe técnica ficava no Brasil. Mas os devs eram BR? Eram todos brasileiros. Ah, tá. E a empresa atual que você está já é um cenário completamente diferente. Completamente diferente. A gente tem equipes multiculturais. A equipe que eu trabalho hoje, eu sou o único brasileiro do time, né? Então a gente tem gente da Argentina, da Colômbia, do México, tem gente nos Estados Unidos, aí fora o cliente, porque a empresa também é muito grande, né? Esse nosso cliente. E eles também têm gente no mundo inteiro, então a gente conversa com o cliente. Eu tô aqui no Brasil, eu tô conversando com o cliente que ele tá pedindo uma feature específica lá pro Japão. Isso acontece com uma certa frequência. Legal. Na China, e também tem gente assim espalhada em tudo quanto é canto. Bacana. Então é muito legal, porque você acaba conhecendo outras pessoas, outras culturas, e isso engrandece muito nós como profissionais. Entender diferentes cenários, porque é algo que é comum pra gente, inclusive dentro de sistemas, é algo que às vezes para alguém lá de fora não faz sentido nenhum. Então a gente precisa se adaptar a eles também. E, fora assim, tecnologia, a gente tem dentro desse cliente a gente tem diversos times que trabalham em diversas partes do projeto, né? Então a gente tem, além de multicultural, são times de diferentes conhecimentos técnicos. Então, a minha equipe, né, que eu citei, a gente trabalha com Drupal, desenvolvendo plugins para o cliente, e a gente tem uma outra equipe que cuida só da parte de front-end. Só tem lá o pessoal, o expert de front-end que eu corro, porque eu sou terrível. É legal isso, assim, no sentido de... hoje, a gente aqui também... mudou um pouco isso, mas eu vejo assim que essas empresas internacionais, elas têm bastante essa questão de setorizar algumas coisas, né? E eu vejo isso como algo positivo, até porque a gente tem a questão do perfil, né? Então, você é um cara do back-end, eu era do front-end, eu me converti ao back-end. Muito mais legal, né? Então, nunca imaginei que ia falar isso, tá vendo? Depois você me conheceu como front-end, agora você me viu convertido, né? Mas assim, lá, não lá, mas assim, eu vejo que eles separam, isolam um pouco mais, né? Time de back-end, time de infra, time de front, suporte, a galera que faz... testes. Hoje também que tá crescendo bastante essa parte, né? Muito importante. Até uma pessoa veio aqui e a gente tava conversando sobre isso, é só ela na empresa hoje, mas eu acho que assim, tá começando... Lá fora eu acho que é muito mais comum essas empresas, mas as empresas do Brasil a se preocupar um pouco mais com isso, a não ser só o teste unitário do programador, que ela até brincou, né? Ela falou isso já é obrigação, né, de ter, mas terem ferramentas mesmo, ela até comentou algumas bem populares hoje para fazer esse tipo de situação, né? Até fugiu agora o nome da ferramenta que ela estava utilizando, mas é uma ferramenta que a gente estava dando uma olhada também. E várias outras áreas também, áreas de parte de gerenciamento, né? Por que é bacana a gente estar falando disso, o pessoal que está escutando a gente? E eu sempre toco nesse assunto. Porque muita gente não se dá bem, às vezes, com a programação, ou não se dá bem com o back-end, não se dá bem com o front-end, e tá tudo bem, porque acho que o importante é a gente não desistir, né? E a gente se encontrar dentro daquilo que faz mais sentido pra gente. Perfeito. De repente, por um tempo, a gente até fica ali meio angustiado fazendo... E eu acho legal você aprender um pouco de front-end, igual eu aprendi, você aprendeu, ou um pouco de cloud, né? Como você disse, sabe um pouco de todas as áreas, mas a gente ter a nossa área ali de atuação bem definida, bem forte. É melhor você saber muito de alguma coisa, né? Do que um pouco de cada coisa, né? Então,
Acho que isso faz muito sentido, principalmente nessas empresas internacionais, né? Exatamente. Agora, a gente sabe que tem muitos pontos positivos, inclusive eu acredito que a remuneração, porque a moeda é outra, né? A moeda de pagamento é outra. Isso, Sim. pelo menos as pessoas que... Outras pessoas também, como você, já vieram aqui, que trabalham em empresas multinacionais, é um dos principais pontos positivos, né? Mas eu sei que existem alguns pontos negativos também, né? Você pode falar de alguma coisa no sentido de, acho que cultural, por exemplo, uma pessoa veio aqui de estar falando sempre inglês e pensando em inglês. Você falou de México, o pessoal... É o inglês, né? A língua oficial lá, ou de vez em quando se rola um portunhol? Como que é isso aí? Acontece. Assim, a gente estabeleceu o inglês como língua fluente pra gente dentro do time, porque o cliente também é americano, é inglês, então uma forma que a gente chegou de continuar praticando, né? Porque eu falo português, o pessoal fala espanhol, então uma forma da gente continuar praticando inglês é mantendo o inglês como a língua nativa do time. Mas acontece, cara. A gente tem dentro do projeto, a gente tem os nossos momentos de descontração dentro das dailies, né? E às vezes rola um portunhol, eu tento desenrolar um espanhol, eles tentam falar português. Legal. Então são coisas que acontecem. Mas no dia a dia mesmo, a gente tenta manter o inglês como língua principal. Então é todo dia você falando inglês ali. Eu no meu caso, né, em específico, eu tô trabalhando remoto, né, moro sozinho, trabalho remoto. Eu brinco que, poxa, eu passo mais tempo às vezes falando inglês do que falando em português, né? E eu brincava que, poxa, aquele pessoal que fica falando palavra em inglês, né? Conversando com a pessoa em português e falando algumas palavras em inglês. E eu me peguei nesse ponto. O cérebro dá uma bugada. De vez em quando você fala, cara, eu preciso falar alguma coisa em português. Eu esqueci a palavra em português. E eu tô com a palavra em inglês na cabeça. Caramba. São coisas que acontecem. Legal. Mas é legal, assim. A gente, durante as dailies, assim, as nossas reuniões que a gente tem durante o projeto, rola de tudo. A gente vai falando, até língua que a gente está estudando, às vezes a gente inventa vamos tentar falar e ver o que dá. Sim, se alguém entender, tá dando certo, vamos embora. Se não, estuda mais um pouco. E você comentou sobre a daily lá, então vocês utilizam o Scrum também? Sim, a gente trabalha com Scrum, a gente Sagrado. tem todos os nossos processos, tem o horário marcado bonitinho ali, atrasou, o bicho pega. A gente aqui também tá bem sagrado. fiel. Questão de organização de projeto, assim, algo que a gente tenta seguir, assim, ferro e linha, sabe? Não tem como, né, Caio, não ser assim. Porque, assim, se exige, né, o cliente, cada dia que passa, cada sprint que a gente entrega, o cliente está exigindo mais, ele quer mais, porque ele sabe que o time pode entregar. Claro. E quanto mais bem organizado você tá, você consegue entregar mais e melhor. Sim. Né? E tranquilo, né? Tipo, você vê a luz no final do túnel, a gente brinca, né? Então não... Você tem todos os processos muito bem definidos, beleza, isso daqui vai dar para entregar, temos todos os passos muito bem definidos do que precisa ser executado, e, chega lá no final, tá entregue bonitinho. Deu alguma coisa errada? Opa, volta atrás, vamos estudar de novo essa funcionalidade para ser entregue, se for preciso, na próxima sprint, né? Sim. Claro que tem exceções, tem sprints que você pega que, isso aqui meio que saiu fora do controle, a gente vai ter que gastar mais tempo nela, mas são exceções. Dá uma engarrafada ali, às vezes por algum motivo... Uma hora ou outra vai acontecer, é natural. O Scrum Master tá ali pra pegar no ser pé. chato. É a função dele, né? Mas legal. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante a gente perguntar, a gente que eu digo, porque com certeza é uma dúvida que as pessoas que estão ouvindo a gente também tem. Vaga internacional. Perfeito. Vamos lá. Hoje, falando aqui, dia 13/5/2025, né? Momento da nossa conversa. Quais são as vias de possibilidade para você ingressar numa empresa como a Globant, né? LinkedIn, tradicional, candidatura simplificada, depois disso a parte de contratação, RH, parte técnica, e também eu gostaria de perguntar sobre a fluência do inglês. Se, assim, eles exigem certificações em relação a isso, pessoas que têm o inglês não tão bem... Fluente, essa que é a palavra. Tem
desculpa, consegue uma oportunidade também? Como que é? Ou assim, a pessoa pode ser técnica, mas se ela não tiver o inglês, ela vai perder a vaga por conta disso? Queria que você pontuasse isso pra gente. Primeiro, assim, a questão de processo, né? Para você primeiro conseguir conversar com a moça do RH, né? Sim. Como que funciona isso? Cara, eu vou falar do meu processo específico. Hoje, eu acredito que tá um pouco diferente, mas vamos lá, primeiro ponto, inglês. É legal que você tenha um conhecimento razoável. Pelo menos que você consiga se virar, se comunicar. Porque é isso que importa no final do dia. Tá. Mas, aí falando um pouco da empresa, além de a gente trabalhar com esses projetos internacionais, a própria empresa dá um suporte para você aprender o inglês. Legal. Então, a empresa ela dá o curso de inglês e espanhol, porque, né, como é uma empresa que ela é muito forte aqui na América Latina, então a gente também é interessante ter o espanhol. Mas ela oferece os cursos para os empregados para aprender as línguas. Mas para quem vai se candidatar, é legal que você tenha pelo menos um conhecimento básico. Não precisa ser fluente. Eu não sou fluente, eu nunca me considerei fluente, mas eu tenho uma boa noção. E em termos de processo, quando eu comecei, foi uma candidatura simples pelo LinkedIn. Mandei o currículo para eles acharam interessante e chamaram para conversar. Foi primeiro uma conversa com a RH sobre expectativas e como é a empresa e tudo mais, o meu conhecimento. Na segunda, também teve vamos chamar de teste, porque não é muito um teste, é mais ali a pessoa começa a conversar um pouquinho com você para ver se você tem um pouquinho de noção do inglês. Mas aí para testar a parte de conversação mesmo. Conversação. Tá. Não tem, assim, por exemplo, teste de escrita ou coisa assim do tipo, nada. E também não exigem nenhum tipo de certificação. Legal. Então, é mais para ver se você consegue se comunicar, porque no meu caso, no meu projeto, eu passo praticamente todos os dias, o dia inteiro, em reuniões. Né? Então, abre uma reunião ali, tem que conversar, tem que definir tal coisa ali, tal. Então, é o dia inteiro conversando. Então, é importante que a pessoa consiga, pelo menos, conversar, manter uma conversa, um diálogo com uma outra pessoa em inglês ou em espanhol, porque, né, a maioria dos times tem falantes de espanhol. E, bom, tem essa primeira etapa, tem uma segunda etapa que aí sim é a parte técnica. Aí sim ali vai ter um teste, vai vir uma pessoa que geralmente é uma pessoa com uma senioridade mais alta para avaliar o teu conhecimento técnico. Ali vai fazer aí acontece algumas perguntas para realmente ver qual é o teu nível técnico dentro daquela tecnologia que você está se propondo a se candidatar para a vaga. E passando essa etapa, aí sim, deu tudo certo. Geralmente, o meu caso não aconteceu. Eu passei pelo teste técnico e aí simplesmente me mandaram uma proposta de trabalho e entrei. Mas também já aconteceu de ter um segundo teste, você passar por um teste com algum time específico para eles avaliarem, porque às vezes você se candidata a uma vaga, mas você já está meio que sendo redirecionado para entrar num time que é onde está faltando essa demanda. Que já está em andamento, o negócio já está mil lá. Eu acho que você vai se encaixar aqui. Então, às vezes, tem casos, né, que passa por um terceiro teste que é direto naquela equipe onde querem te encaixar. E aí, feedback do pessoal da equipe em relação a você. Exatamente. Gostei do Caio. Entendi. Tem um conhecimento legal, fala bem, se expressa bem. Entendi. Se comunica bem com o time. Então, pode acontecer esses casos. O meu caso não foi esse, foi diferente. Eu passei só por esses 2 testes, eles gostaram, definiram lá o meu nível dentro da empresa e falaram, tá aqui o contrato de trabalho, você aceita? Aceitei, entrei e comecei a trabalhar. Legal. Mas o processo deles é basicamente esse. Entendi. Você tá falando um pouco de nível, eu acho que é legal a gente também entrar um pouco nesse assunto, né? Que é uma coisa que não adianta. Todo mundo na vida, no desenvolvimento, né, na carreira de desenvolvimento, vai passar pelo não sei, acho que sei e não sei, sei um pouquinho, agora eu sei. Eu saiba. Mano, é a vida, né? Então, assim,
E é uma preocupação de todo mundo que tá começando, quando que eu vou entender? Acho que todo mundo que, né, no começo, eu, você, todo mundo já Todo olhou mundo. pra tela e falou, quando que eu vou um dia entender isso? E simplesmente um dia você acorda e você olha pra tela e as coisas começam a fazer sentido e começa a funcionar, para de dar erro, assim, dá menos erro, né? E caramba, Erro nunca para, né? nunca para. Mas assim, que êxtase, né? Felicidade quando você, putz, eu entendi daqui pra cá, é assim que funcionam Uhum. as coisas e tal. Agora, falando de nível, como é que você acredita que as empresas veem essa questão? E como que isso está hoje definido dentro da sua cabeça? Como que você pensa também sobre isso? Vamos lá, desde trainee, júnior, plenitude e senioridade. Você acha que, de fato, uma pessoa que desenvolve há 5 anos, há 7 ela é pleno, há 10 ela é sênior? Você acha que a curva de aprendizado ela é individual? Então, cada pessoa, às vezes uma coisa que leva 5 para mim, leva 3 para você, leva Uhum. 7 para fulano, 10 para ciclano. Ou um terceiro ponto de vista ainda, você acha que depende da empresa, da tecnologia? Então, às vezes você pode ser sênior numa empresa, numa tecnologia, mas se você for para uma outra, você mal vai conseguir trabalhar de pleno ali. Eu sei que você não passou por tantas empresas assim, Uhum. mas as que você passou, como que você tem isso dentro da sua cabeça, assim? O que que você acredita hoje? E também com as pessoas que você conversa, né? Que você Sim, conversa com um sim. monte de gente, a gente tem um monte de amigos aí da área tech também. E o que que você tem ouvido falar, que você tem visto em relação a isso? Cara, vamos lá. Do que eu vejo, a visão que eu tenho, que as empresas têm sobre esse nivelamento, eu acho que é um pouco de tudo. Eu acho que eles vão levar, claro, em consideração o tempo que você está na profissão, você está Uhum, na área, o teu conhecimento de tecnologias. Tanto é que, pô, virou algo normal pra gente da área de tecnologia, quando você está se candidatando para uma vaga, você passar por teste, né? Eu acabei de falar que eu passei uhum, por um teste também, justamente para avaliar o teu nível. Então, e claro, isso vai variar de empresa para empresa, né? Cada uma vai ter a visão sobre como nivelar os profissionais. Mas eu, particularmente, eu gosto de fazer um mix aí entre tempo e o conhecimento que você adquiriu dentro daquele período. Eu acho que assim, não tem problema nenhum uma pessoa com 5 anos você considerar ela um desenvolvedor sênior, porque uhum, naquele processo ela pode ter estudado muita coisa, passou por muita experiência às vezes dentro da empresa onde ela trabalha. Então, eu particularmente, eu não gosto muito de ter uma definição. Ah, isso aqui define qual é o teu nível dentro do mercado de trabalho. uhum. Mas eu, como eu falei, né, tempo e o seu tempo de experiência e o conhecimento que você tem. Então, basicamente, você pega. Pô, a gente eu já passei por alguns casos que, pô, trabalhei com um cara que estava mais de 20 anos no mercado e não sabia bulhufa do que estava fazendo. Acontece, a gente vê Uhum. isso. Querendo ou não, vai acontecer. E às vezes você pega um moleque que acabou de aprender ali com um ano e que o cara, pô, o cara é Voando. crânio, né? Uhum, O cara sabe tudo e consegue desenvolver. E também tem, a gente vai encontrar, que é onde falta, que é o tempo de experiência que eu falo. Você vai pegar, por exemplo, esse mesmo moleque que está estudando há um ano, que sabe tudo, e não consegue aplicar isso no dia a dia de trabalho. Então falta essa experiência. Então eu gosto de fazer esse mix aí entre tempo e conhecimento. legal. Concordo com a sua visão plenamente, assim. O que a gente vê muita gente falar. E fofoca de internet, né? De LinkedIn, né? De algumas vagas que às vezes elas pedem muito. Não muito mais, não vou usar muito mais, porque se a vaga tá pedindo é porque a empresa precisa, ou os profissionais dela fazem aquilo. Mas às vezes de um certo nível de experiência, de Uhum. maturidade, que você batendo a júnior precisa de. Você precisa ter de conhecimento em 5 linguagens, 3 Sabe bancos umas de coisas. dados, front-end, back-end e cloud. Entendeu? Mas, em contrapartida, inclusive, a Gi Bordignon, embaixadora da Lura, ela teve no bate-papo com a gente aqui e ela dá a seguinte visão. Ela falou:
se candidata e boa. Exatamente. Eu acho que eu tô na mesma linha de raciocínio. Porque ela falou assim, a maioria dos caras às vezes não tem nem noção do que eles estão pedindo ali. Eles precisam daquilo, mas tem, não tem também, tem que trabalhar com o que tem, então Alguém vai saber. E se dos 5, um vai saber uma coisa, o outro, então assim, é legal a galera, porque dá um medo, acho que em todo mundo, sim, né, claro, você olha eu lá, passei por uma experiência não sei dessa. isso, não sei aquilo, vou me candidatar, se candidata, o não você já tem, exatamente, né? Então, o máximo que vai continuar você receber mais um não. Ficar na mesma, procurar outro. Mas pode acontecer, como ela disse, como você está falando agora, de você não atender ali 100% da expectativa, mas 70% se você tiver ali do que a vaga diz, já é uma boa porcentagem, né? Sim, eu também sou muito nessa linha de raciocínio. Aparece lá, você precisa, pleno às vezes, ou júnior, tem lá 20 coisas que você precisa saber e, você não precisa disso. Se você precisasse, se a empresa precisasse desse profissional com todo esse conhecimento, ela não estaria contratando um júnior. Faz sentido. E provavelmente ela já tem essa pessoa dentro da empresa. Né? Para pegar como referência, alguma coisa assim, né? Já tem. Então, assim, para quem tá procurando vaga, eu sempre incentivo, cara. Mete a cara, faz entrevista, vê o que vai dar, o que vão pedir. Se acharem que realmente você não tem um nível técnico que ela espera, tudo bem, vai pra próxima, ninguém vai morrer. Sim. Entendeu? E até ali pra você saber coisas a melhorar, né? Porque a primeira, a segunda, isso aqui tá reincidente, cara. Tô tomando pau toda hora nisso aqui. Estuda um pouco mais aquilo, né? Até pra servir de objeto de estudo também, né? Esse processo de busca de vaga eu vejo assim como uma baita experiência para você entender qual é o conhecimento que o mercado está exigindo que você precisa ter. É igual passar em concurso, né? Público. Não é nada muito diferente disso. Pode crer, outra pessoa já me falou isso. Falou, cara, é tipo concurso público o negócio. Você pega as manhas, ele falou. Você fala, toda vaga que eu vejo estão pedindo uma tecnologia específica ali, tá todo mundo pedindo, deixa eu dar uma estudadinha aqui, pegar aqui um final de semana para estudar, para eu ter uma noção, pelo menos, que é aquilo que eu falo do profissional em ter. Você não precisa ser especialista naquilo, mas se você já tem uma noção, um conhecimento, pelo menos geral daquilo, né? Isso já te coloca bem na frente. Sim. Não, é bacana isso. Até teve uma pessoa que falou exatamente o que você disse, falou, poxa, sei lá, Docker hoje, que todo mundo pede, versionamento, poxa, você não precisa saber todas as possibilidades, né, dentro de, saber mexer com Kubernetes, saber mexer, sabe, com Terraform, mas, você, minimamente ali, você ter rodado um containerzinho no seu computador com Docker, né? Jogou lá no Google, pegou a descrição do que é, já tá ótimo, você já sabe pra que aquilo serve. Exatamente. Já... As principais palavras técnicas ali, de uma Scrum, por exemplo, teve gente que nunca teve a oportunidade de participar numa empresa que trabalha com metodologia ágil, né? Como que ela vai vivenciar isso sem ter oportunidade? Sim. Estuda, pega ali as palavras que, né? A gente falou algumas aqui já, pessoal. Scrum Master, cuidado com Scrum Master. Daily, Retro, Review, o que é isso, né? Pra quando for pego Business Analysis. Esse aí pega, tá? Então, assim, coisas para ficar por dentro, né? E ainda sobre esse assunto, para a gente passar para um outro assunto, o que você vê hoje de habilidades, né? As skills que você vê, que você acredita que são fundamentais para te colocar no mercado de trabalho, e eu acho que o mais importante, te manter no mercado de trabalho. E aí eu falo assim de hard e soft skills, né? O que você acha que hoje tá pegando? Tem gente sendo mandada embora por causa de que não tem, e gente não sendo contratada porque não tem. Eu acho que assim, hoje, acho que o que mais pega não é nem o quesito técnico, né, o hard, é o soft skill. Tá. Pra mim, a minha visão que eu tenho hoje isso é o que mais pega, né? Porque a sua habilidade técnica você desenvolve com o tempo. É algo natural. Claro que você também desenvolve as soft skills também. Mas é algo que se você não tem pelo menos uma noção de como lidar com esse tipo de habilidade dentro de um projeto, é o que mais vai ser cobrado. Então, eu não sei desenvolver tal coisa, mas, se eu conseguir falar com uma pessoa, se eu conseguir ter uma boa comunicação com uma pessoa que sabe como desenvolver determinada tarefa, já é meio caminho andado, né? Sim, não, com certeza. Então, o que eu mais vejo que é necessário hoje é a soft skill, principalmente comunicação.
Claro, a gente tem pessoas de todas as personalidades. Tem gente que é mais fechada, tem gente que é mais aberta, espontânea e não tem problema de conversar com as outras pessoas no time. Tem gente que é mais fechado. Eu passei por um momento que eu era muito fechado, eu tinha muita dificuldade de manter comunicação com colegas de trabalho. Foi algo que eu precisei trabalhar durante um período. Hoje eu sei lidar com isso de uma forma muito mais natural. E você acha mais difícil trabalhar uma soft skill do que uma hard skill? Você acha? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Porque a hard skill, você meio que só depende de você mesmo. O soft skill nem sempre é você. Só você, né? Claro que tem uma parte que é sua responsabilidade. Mas nem sempre é só você que precisa dar esse passo para desenvolver essa habilidade. E assim, a gente mudando agora um pouco o rumo da conversa, que você acredita, com a sua visão, eu sei que é uma pessoa que está sempre bem antenada. Eu lembro da época das conversas de horário de almoço aí que a gente tinha. Rendeu muita coisa ali. Muita risada, muita polêmica. Bacana, muita polêmica. E foi bacana porque era um período que eu tava me desenvolvendo, né, ali bem no começo mesmo, assim, começo que todo mundo passa, não tem como por onde fugir. E lembro de conselhos, né, de todos vocês, eu até brinquei com você aqui com um conselho seu quando tive uma dificuldade, você falou, nunca esqueci, estuda matriz, cara. Falei, caramba, pô, achei que o cara ia me dar resposta aqui do meu problema, o cara manda estudar matriz, e que fez todo sentido pra mim, né, ter essa noção básica, do básico, né, pra poder ir avançando. Então, hoje eu tenho, e as pessoas que eu ajudo, que eu consigo, que me pedem ajuda, eu consigo passar essa visão, né, de, cara, primeiro você aprende o abecedário para depois aprender a falar, né? Perfeito. Então tem lógica, dentro da lógica tem poxa, as coisas que a gente sabe que repetições, verificações, todas essas coisas que sem isso, se você não aprender isso, você não vai aprender uma linguagem nativa. Se você não aprender uma linguagem nativa, você não vai aprender um framework, e assim vai, né? Cascateando. São então, processos. Muita gente quer dar pulo, né? E isso, pessoal, toma cuidado. Passe pelas fases, sofre ali, né? Importante. Leva a sua cruz, né, cara? Esse processo, ele é importante. É ele que faz a gente crescer, que faz a gente amadurecer, e não dá pra fugir dele, né, Caio? Perfeito. A gente tem que passar por essas fases. Mas o que você vê hoje de duas coisas que eu queria te perguntar. De tecnologias, de ferramentas, de processos que estão hypados, aí eu até anotei alguns aqui, que de repente faça sentido, e que você acredita que vão ser esquecidos daqui 2 anos, ou seja, só fumar, fogo de palha, né? Então eu coloquei aqui como Web3, NFTs, o metaverso, né? Isso que eu queria te perguntar. Essa já foi, tá? E tecnologias que muita gente não valoriza, subestima, então tecnologias superestimadas e subestimadas, né? E que assim, muita gente às vezes, vai morrer isso, ou isso não vai mais usar, por exemplo, o banco de dados relacional. E que não, daqui 10 anos vai continuar sendo utilizado, vai continuar tendo vaga. Que você pode falar um pouco de um pouco de outro, assim, que você acha que não vai dar muito, tá hypado, estão falando, mas que não vai muito pra frente, e de coisas que não estão falando muito, mas a gente já, pessoal que já tá há um tempo, né, no desenvolvimento, já faz e sabe, e que vai continuar perpetuamente aí, ou muitos anos ainda sendo utilizado, o mercado precisando. Vamos lá. Acho que assim, o primeiro ponto, sobre isso, você tinha citado, de uma determinada tecnologia morrer. Eu tenho assim na minha cabeça, cara, que tecnologia não morre. Sim. Então, há 10 anos falando que COBOL vai morrer e tá aí, cara. Entendeu? PHP já ouvi falar também. PHP, todo dia eu ouço alguém falando, cara. Piadinha, né? Piadinha sem graça. Pô, só que tá aí um bom exemplo, cara, do PHP, que falam que vai acabar. Que o código esses dias eu vi uma postagem de um pessoal reclamando, nossa, olha como o código do PHP é feio. Mas, pô, você tá pegando o código de um projeto, sei lá, há 10 anos atrás. Cara, a linguagem muda. Ela é completamente diferente do que é hoje. Então, assim, primeiro, tecnologia não morre. O que vai acontecer ela vai ficar, entre aspas, ali um pouco mais escanteada e vai ter ali uma galera, uma bolha que vai estar trabalhando com isso e, cara, vai tocar o projeto pra frente. Porque,
claro, a gente não falou a parte de negócios, né? Mas, pô, muitos processos assim, a empresa às vezes não está disposta a fazer uma migração, pô, virado, 360 graus. Aqui, pô, quero mudar o meu programa hoje que tá rodando em C# e vai rodar Python. Pra melhorar, sei lá, 1 milissegundo de performance. Sabe, não tem sentido, nem financeiramente, nem tecnicamente. Entendeu? Então, bom, né, falei aí do PHP, né, desses casos de quererem matar a tecnologia, né? Pra mim isso não existe. Legal. Eu não diria hype, mas eu acho que é algo que não vai acabar tão cedo, e ela já tá aí dominando. É o JavaScript. Quem pegou o início ali, né, desenvolvimento web lá, e, pô, é uma ferramenta que ela vem se tornando cada vez mais poderosa a cada dia que passa. A gente falava de um JavaScript que era só fazer uma açãozinha dentro da página, e hoje a gente está falando de JavaScript ser 100% da sua stack, do banco de dados até o front-end. Sim. Entendeu? Então, essa é uma tecnologia que, para mim, se ela não for eterna, ela será ad eterna. Sim, é muito da hora falar sobre JavaScript, porque, assim, foi a minha tecnologia, assim, que no começo, assim... Até hoje eu gosto muito de JavaScript, mas assim, eu lembro que é aqui assim que eu me dei melhor. Eu tinha um pouco de dificuldade com back-end, né? Lógico, no começo. Todo assim, mundo tem, é natural. Né? A lógica ali, até de fato, aquilo que a gente conversou, né, aqui mais cedo, consolidar o conceito de lógica dentro da minha cabeça. Com o JavaScript, apesar de você também conseguir construir lógica com JavaScript, eu sentia uma flexibilidade melhor para mim ali, eu conseguia fazer as coisas dentro da tela, da interação para a tela e tal. Eu me dei muito bem assim. E estudei depois o PHP, banco de dados e tal. E agora, recentemente, eu tô estudando Node. Cara, que coisa bonita. Cara, que... Legal, né? Nossa, cara. Quem for no meu LinkedIn lá vai ver que eu tô mesmo estudando. Eu vi que você postou um do tempo, né? De previsão do tempo. Eu achei muito legal. Cara, e é o segundo projeto e, cara, as possibilidades, os pacotes. Eu falei, cara, que negócio. E o que você... Cara, muito simples de fazer, MVC, tudo bonitinho, back-end desacolopado, tipo, né? Do front-end. E isso, galera, essa dica do Caio é muito legal. Por quê? É a mesma tecnologia para front-end e para back-end. Isso a galera não tem noção do quantos passos você diminui, né? A gente falando de tempo. Eu acho fantástico. Quem vai começar, que quer começar a linguagem, nesse mundo, cara, JavaScript eu acho que é a linguagem mais simples para se começar a estudar. Também acho. Porque você não precisa instalar nada. Você abre do navegador, você abre lá o prompt de comando do teu navegador e você já sai escrevendo código JavaScript, cara. Você não precisa instalar nada. Então, pô, quer começar a brincar nesse mundo aí, pra mim, JavaScript é a melhor linguagem para começar a aprender. Sim, e hoje, da mesma forma que você tem as bibliotecas lá no Python, para quem já tá mais acostumado, hoje lá no NPM você consegue também baixar os seus pacotes. Exatamente. Então tem muito pacote legal pronto já, que facilita demais, assim. Então, com certeza, se eu pudesse voltar no tempo, eu até brinquei com alguns colegas conversando, né? Falei, cara, eu amo o PHP, o Laravel, mas o Node tá me pegando tá me pegando de um jeito, cara, assim. E é isso, né? Assim, é simples, né? Eu acho que... meia dúzia de linha de código ali, você já sai fazendo um mini projeto. Pô. Sim. E outra, assim, ainda falando de coisas... da atualidade, né, da programação. Acho que essa é uma ótima dica para quem tá escutando a gente, JavaScript, com certeza. Muito a gente tem ouvido falar hoje, lógico, IA, a gente já fala sobre isso, não tem nem como, mas tem como fugir. Até algumas, tivemos algumas fofocas da nossa área, né? O Mark Zuckerberg, no começo do ano, fez um comentário de substituição de desenvolvedores por IAs. Você chegou a ver, chegou a dar uma lida nisso. Eu acho que a galera na internet deu uma aumentada no que ele quis dizer. É o meu ponto de vista. Eu peguei depois a entrevista dele mesmo falando sobre isso. Eu acho que o que eu entendi e isso eu acho que vai casar com o que eu vou te falar agora, assim. Hoje, se você joga no ChatGPT lá, faça um CRUD que faz tal coisa. Ele monta em segundos. Já
Exatamente. Vocês acreditam que eu sei o seu ponto de vista sobre isso, a gente já vai chegar aí. Uhum. Mas, assim, o pedreiro de crude, né? Eu brinquei aqui numa outra entrevista também. Ele vai ficar, não desempregado, não vou falar essa palavra, mas ele vai ter uma menor importância Vai se tornar na nossa de uma área. certa forma obsoleto, né? E aquele cara lá que a gente falou aqui das skills, né? O cara que pensa em como resolver um problema, sabe se comunicar, quer resolver o problema, gosta de resolver problemas, esse cara vai ganhar um destaque, né? Ele vai ter uma... E você acha que ferramentas como tipo low code, no code vão ter uma importância maior, já que a ideia é gastar pouco tempo com programação e sim como arrumar o problema, arrumar a solução? Então, tipo, eu preciso disso, você já tem uma coisa mais... Você acha que isso é o futuro mesmo? Ou você acha que não? Pra ser bem honesto, pra mim é papo furado. Low code, ela vai servir, cara, pra atender o específico do específico do específico. Engessadão. Sabe? Por mais que... Ok, vai ter muita empresa que vai... Por exemplo, de pessoal de marketing, que vai fazer uma landing page e é sempre a mesma coisa. Ok, pra essa galera vai atender super bem. Serviço, contatos e quem são? O cara dá meia dúzia de clique e tá ali pronto, cara. Tá. Ok, pra essa galera vai funcionar muito bem. Que tem uma boa demanda. E não precisa ter nem conhecimento técnico. Sim. Às vezes geralmente você já tem tudo pronto ali. Uhum. Então, ok, legal, pra essa galera vai atender bem. Mas o mundo é muito mais do que isso, né? Concordo. A gente tem sistemas, cara, de diferentes complexidades. E não é 2 cliques que você vai dar numa plataforma pra você desenvolver algo ali que vai sair o que você quer. Uhum. Entendeu? Você vai precisar daquele cara técnico que vai saber, primeiro, entender o que você quer para aplicar aquilo na ferramenta que está trabalhando, no sistema, seja lá o que esteja desenvolvendo. Então, assim, low code para mim ok, legal, mas assim, acho que pra gente, pra quem é técnico, acho que a gente não precisa se preocupar com isso. Não assusta, né? Não assusta. A gente vai continuar sendo requisitado, ainda vai precisar da gente. Mas tem a IA, vamos, né? Não sei se a ideia é entrar já no IA. Sim. Mas tem a IA, pode fazer. Ok, mas, assim, eu já tenho a minha experiência no mercado de trabalho. Claro que eu não vou aqui ser hipócrita e falar que eu não uso IA. Claro que eu uso. Eu tenho os meus momentos para usar IA. Mas assim, o que eu já peguei de IA retornando um código errado para mim é coisa de maluco, pô. Sim. Então assim, ok, legal. É uma ferramenta e nada mais do que isso. Ela é uma ferramenta. Ela não faz nem algo bom, nem algo ruim. Ela só faz. Cabe a gente que está usando avaliar aquilo. Né? O ponto do Zuckerberg, né? Eu não acho que ele exagerou tanto assim. Eu acho que, claro, a tendência da IA é evoluir e a gente sabe muito, ou deveria saber, né, qual é o intuito, porque assim, é aquilo que eu falei, a IA é uma ferramenta como qualquer outra. Depende qual vai ser o uso dela. Então, o que eu vejo essas mega corporações, cara, o intuito deles é reduzir gasto profissional, do técnico. Para que eu vou pagar um salário alto para um profissional se eu tenho uma IA que pode, pelo menos minimamente, desenvolver determinada coisa que eu preciso dentro do meu projeto? Então, assim, eu particularmente, geralmente, né, o pessoal de tecnologia abraça muito a IA e que tem que trazer muita IA pro ambiente de trabalho. Eu já sou um pouco contrário. Eu acho que, assim, ok, ela é uma ferramenta, eu acho que a gente pode usar ela em determinados momentos, mas a gente não pode se apoiar nela. Sim. Não é a nossa muleta. Deve ser, se sair do ar, você tá ferrado. Não é... Ela é uma ferramenta, cara. E assim, eu sou da galera mais chata ainda que, cara, eu acho que tem que regularizar essa parada aí, mano. A gente não pode sair deixando que essas megas corporações saiam usando a IA. Pô, o último, o caso famoso aí do estúdio Ghibli, né? Tava todo mundo fazendo imagenzinha. E aquilo me deixou revoltado, cara. Porque é uma empresa, uma mega corporação roubando, né?
roubando, a gente pode falar dessa forma, roubando imagens do estúdio, que é detentora dos direitos, para uma pessoa fazer a fotinha do cachorro dele e postar no Instagram. Sabe? Pô, será que a gente não tá deixando que a IA tome muito esse espaço? Ela é importante, ela é uma ferramenta importante, claro que é. Eu não tô aqui batendo na tecla e falar, temos que parar o desenvolvimento de IA. Não, mas acho que a gente tem que definir regras para isso, né? Acho que tudo que cresce muito rápido cresce desorganizado. Eu acho que a gente, em tudo na vida, a gente precisa parar um pouco, ver, às vezes dar 2 passos para trás, falar, isso aqui não tá legal assim. Eu conversando muito com a galera da área acadêmica, né, professor, a gente tava discutindo agora sobre a questão de celular, né, na sala. Poxa, é um assunto polêmico pra caramba. Sim. Né? Proibir já é uma coisa polêmica, né? Proibir já é uma coisa pesada. Aí você proibir essa molecada que é viciada em celular, vamos falar a verdade, né? Sai na geração Z e Y é viciada. Já nasce com o celular na mão. Já nasce com o celular na mão. Eu falo porque meus filhos são... E aí você proibir, mas assim, pro momento, fez sentido, né? A gente fala uma minoria prejudica a maioria, porque ia dar ruim. Ia dar ruim, proibiram, então eu acho que é um pouco isso, né? A gente teve a questão de dados, a gente teve agora a LGPD um pouco mais ativa no Brasil, sendo um pouco mais cobrada. Então, assim, eu acho que são ajustes, né? Vai indo, vai ajustando. E ainda sobre IA, como que tá lá? Os clientes têm umas ideias loucas às vezes, né? Sempre tem. Sempre tem uns loucos, né? Sempre. É porque até... falei no outro podcast, agora eu não vou lembrar o nome do chinês, vou lembrar, sou ruim, minha memória não ajuda não às vezes, mas ele, da NVIDIA, o CEO, ele tava falando sobre isso também e tal, falou sobre que ele usa inteligência artificial e tal, e que muita gente tá usando por modinha, mas usando tecnologia por modinha, foi ele bem polêmico assim, né, o que ele colocou e tal. Algumas pessoas, conversei com isso, falaram que realmente, né, você tem aquilo que a gente falou, você tem que usar stack de acordo com a sua realidade e tal. Tem muita gente querendo enfiar IA nos projetos? Essa é uma boa. Eu dei uma volta, mas, cara... cara, sempre vai ter alguém que vai pedir. Pô, não dá precisando ou não precisando? Não dá pra... Pô, você não seria legal ter um promptzinho aqui no meu sistema? Aí você já tem lá toda uma estrutura condicional, tá? O cara quer... Ele não tem ideia que você vai ter que pegar aquilo, jogar no lixo, fazer um novo... Não, e às vezes o cara, ele só pensou em um cenário, onde ele digita alguma coisa e ele quer que retorne outra. E não tá pensando num todo. Às vezes você tem que falar, pô, mas será que realmente precisa? Pô, será que se a gente fazer isso aqui, pô, a gente tem metade do caminho aqui pronto pra desenvolver tal coisa, pra gente fazer esse a mais que você quer, a gente só precisa de alguns ajustes ali e tal. Mas, pô, sempre, isso acontece. O cliente vê lá na rede social lá uma manchete, uma notícia do uso de IA para não sei o que, e o cara fala, pô, por que não, né? Como se a gente pegasse, simplesmente desse 2 cliques e pronto, a gente tem uma IA dentro do sistema agora para você usar. E o mundo real não é esse. Sim. Mas sempre acontece. Aí entra o papel da equipe técnica, do próprio o famoso business analysis, né? Tentar vender isso para o cliente. Ou tentar convencer ele de não fazer isso. Não faça isso, vai gastar muito tempo e tal. Mas, cara, acontece. Geralmente, quando você está lidando com o cliente que não tem conhecimento técnico, é meio que natural que... Ele vê o mercado, ele fala, não, é isso. Ele fala, poxa, eu preciso estar atualizado, né? Cereja do bolo, né? Estar atualizado hoje a IA, então eu preciso ter IA dentro do meu sistema. Para que eu vou usar? Não sei, mas eu preciso ter. Não, porque, tipo assim, no próprio WhatsApp, você entra, aí você fala, cara, pra que tem? Pra quê? Até hoje eu tô tentando entender pra que tem. Eu também nunca usei. Eu nunca usei. Eu já não tô usando o WhatsApp, ainda mais a IA do WhatsApp, pô. Não, por isso que eu também tô te perguntando, porque aí eu acho que a galera começa a ver aqui, começa a ver ali, e começa a ser influenciado, né, pela modinha, vamos dizer assim, como o CEO falou lá, né? Mas acho que... Voltando a esse caso do Estúdio Ghibli que eu citei, pô... Para você gerar aquela imagem, você precisava, no mínimo, ter um cadastro. Essa empresa... Gente, às vezes acho que as pessoas não têm noção, até da parte técnica. A gente tá falando de uma empresa que ela deve ter
teras e terabytes de dados de gente do mundo inteiro. Sem passar por jurisdição nenhuma. Ah, por quê? Porque eu quis gerar uma imagem bonitinha pra postar no meu Instagram. Pô, cara. Sabe, às vezes eu acho que falta um pouco desse ensinamento técnico, mas não aprofundado, mas geral, assim, para as pessoas em geral, sabe? Porque diariamente a gente tem os nossos dados expostos, cara, para tudo quanto é canto. Sim. Rede social, pô, os caras têm tudo sobre a gente. Tem. Claro, eu não tô aqui pregando pare de usar rede social, não tô falando isso. Mas tenha noção de que isso tá acontecendo. Sim. E tenta se proteger ao máximo sobre isso. A gente tá falando dos nossos dados, cara, isso é muito valioso. Sim. Eu lembro assim, agora você tá falando, eu tô lembrando também de uma coisa que aconteceu. Vixe, e coisa de faz tempo isso, hein? Não sei nem se vai lembrar. Eu lembro que você tinha algum aplicativo, alguma coisa assim de senha. Eu lembro que você tinha, assim, tal. Eu lembro de uma conversa que a gente teve sobre essa questão de dados e tal. Falou, minhas senhas ficam todas salvas aqui e tal. Eu lembro que eu fiquei assim, caramba, eu uso a mesma senha, velho. Por que ele tem uma senha pra cada? Ele me despertou na época, isso 10 anos atrás. Eu disse, caramba, que, né? E aí, pô, cara, tem conhecidos e tudo. Hoje estão atacando hackeando e-mail, aí com e-mail já hackeia tudo suas contas, porque tem o mesmo padrão de senha, e, vixe, aí fazem a festa, né? E assim, as pessoas, muitas vezes, né, algumas pessoas não têm ideia do quanto isso é simples para uma outra pessoa fazer, né? E realmente está sendo feito, a gente tem que tomar mais cuidado ainda mais com essa exposição e com a gente colocando os nossos dados em tantos lugares, assim, acho que a galera já tá meio calejada, né? Eu lembro a época que meu pai, na época do Mercado Livre, eu lembro, nunca esqueço disso, eu era criança, o Mercado Livre tinha acabado de começar, assim, faz tempo. Eu queria aprender a tocar bateria, né? Aí eu pedi pro meu pai comprar uma baqueta e tal, mas falou, tá louco colocar meus dados na internet? Eu lembro que ele ficou, hoje toda semana chega alguma coisa no Mercado Livre na casa dele, toda semana ele ficou. No início o pessoal tinha medo, morria de medo. Mas as pessoas estão bem convencidas hoje, né? Hoje parece que se tornou algo natural. Isso aqui é seguro pra caramba, nunca deu nada, né? Pô, entra em qualquer página na internet, ou aí a gente vai falar também de outra coisa, né? Às vezes eu acho que eu sou inimigo número 1 das redes sociais, né? Eu não tenho utilizado tanto também, então... eu também, eu tô parado. Cada vez eu uso cada vez menos, cara. Mas, pô, a gente tem rede social que, por exemplo, os hackers pagam os anúncios pra colocar os sites falsos deles ali. E a galera cai. Aparece lá promoção de não sei o que lá. Cara, no Instagram. Ela acha, tô no Instagram, é seguro, eu clico ali. Cara, você tá caindo num site falso. A galera cai. Entendendo? Sites que são cópia de outros sites, aí ele só vai lá e pega teu usuário e tua senha, aí já... Cópia. E aí você vê essas empresas, né? Estamos falando aí principalmente do Facebook, né? Da Meta. Que, cara, tá ganhando... Que deixa e tá ganhando dinheiro em cima disso, cara. E a gente tá achando que tá tudo certo, tá tudo normal. Polêmico, mas eu também discordo completamente. Sim, entendeu? Cara, não podia. A gente vai deixar isso rolar? Tá tudo bem? Poderia. Eu acho que tá esquisito. E aí você toma um golpe, você não pode processar o Instagram, você não pode processar o Facebook, né? Ok. Não, eu quero xingar fulaninho, mas se eu ser xingado, eu quero processar. Mas aí você quer processar quando você é xingado, né? Mas quando você quer xingar, você acha que tá tudo certo. Então, redes sociais, assim, nos últimos anos, têm se tornado um assunto que eu tenho pegado um ranço que, né, eu particularmente estou usando cada vez menos rede social. Eu já larguei o Twitter de vez. O Facebook também, assim, só não larguei de vez porque a gente tem aquela mania, né? Fazer login com o Facebook, né? Então eu tenho muito site ainda que eu acessei que ainda tá nessa parada, mas eu já tô, tipo, desconecta, né? Faço ali minha própria senha. Mas tudo isso é um processo, né? Sim. E leva tempo. Sim. Mas rede social, pra mim, ultimamente, tem sido um assunto que tem me levantado uma certa raiva. Cara, é o capitalismo, mas, assim, como ele sempre é, e eles, poxa, através do cash que você deixa lá, e isso é muito louco porque é até engraçado, as pessoas menos técnicas, não, as pessoas que não são da nossa área, elas acham é engraçado, né? Às vezes
no treino, assim, né, na academia, ou meus pais, a família, você às vezes fica abismada quando eles entram num site, pesquisam alguma coisa e eles entram em outro site, aí aparece aquilo. Ou eles estão falando alguma coisa, eles vão pesquisar. Porque eles não têm ideia do que é um cache, quando você autoriza lá o site aos cookies. Então, assim, não tem noção disso e às vezes fica achando até que tá sendo monitorado, né, pelo governo, por alguma... Fica com essas teorias da conspiração aí. Um certo fantasma aí. Quando, na verdade, nada mais é do que colher dados e minerar esses dados, né? A coisa mais normal hoje em dia, né? E que a gente tem que, com certeza, tomar cuidado e saber, quando você está apertando o botão lá, que você está liberando esses dados, né? Exatamente. E assim, a gente tá chegando no final, mas um assunto que também tá bem em alta aí, vamos dizer assim, e queria ver o que você achava disso. A gente falou um pouco de tecnologia não morre, a gente falou um pouco de IA, e a gente tá falando hoje dos processadores quânticos, né? Muita gente tá falando que a realidade aumentada, a virtual, ela tá dormindo, ela tá só esperando esse boom, porque realmente hoje ela ainda não é tão real, eu acho. Ela ainda tem um delay, mas eu já tive algumas experiências com Vision, assim, com celular também. Te dá uma sensação, assim, de 2 segundos de você ter um desequilíbrio, ou de você tomar um susto, né? Seu cérebro realmente ele mas estão falando que com esses novos processadores, né? Que a velocidade vai sei lá quantas vezes mais rápido, não vai ser mais nem em binário, ele vai conseguir ter todas as possibilidades ao mesmo tempo, então a resposta vai ser muito rápida. Então isso a gente vai ter um impacto muito grande na questão das IAs, principalmente, porque elas fazem escolhas, né, para melhor resposta, né? E consequentemente também em tudo, né, vai mudar tudo. E de repente a realidade virtual que dizem que ela tá dormindo, né, ela tá só esperando esse hardware ser melhorado para de fato ser um boom, né? O que você acha disso? Você acha que realmente vai acontecer isso? Você acha que vai levar muito tempo ainda? Pelo que você tem visto, assim, acho que você também tem escutado igual eu pela internet mesmo, por vídeos, assim. Sim, não, eu vi um pouco sobre esse assunto. Acho que assim, potencial sempre vai ter. Uma coisa que eu aprendi nesse mundo da tecnologia é que nada é impossível. Sim. Se você tem tempo e disposição... E um bom motivo. E alguém para te financiar, cara, você pode desenvolver qualquer coisa. Potencial eu vejo que tem, né, nesse uso dessa tecnologia. Mas o meu ponto é a mesma coisa que eu falei sobre a realidade virtual, ela vai ser mais uma ferramenta. A questão é como a gente vai usar ela. Entendeu? Por exemplo, eu não acho muito absurdo a gente ver às vezes em filmes ou alguns desenhos assim que extrapolam essa realidade e colocam. Eu acho que o Futurama fez um episódio uma vez sobre isso. O Simpsons fez também, acho da que hora. Também fez, né? Que tem, assim, você só vê propaganda. Porque hoje na internet é isso. Qualquer site, rede social, site, qualquer coisa que você acessa, tá ali pra jogar propaganda na tua cara. Entendeu? E aí a minha questão sobre as novas tecnologias é essa. É uma ferramenta. Como a gente vai usar? A gente vai usar a realidade virtual para, vou te vender um pedaço de terra, né? Isso que não louco. existe dentro de um mundo virtual. Cara, mas a galera paga não sei quantos reais numa arminha, numa espadinha no jogo. Você acha que a galera não vai? Vai, claro, cara. A galera vai. Porque te vende. Porque assim, do jogo eu ainda dou uma. Eu não diria que passada de pano, mas vamos usar o termo passada de pano, porque é teu entretenimento ali, você tá se divertindo. Agora, quando entra, né, por exemplo, de realidade virtual, vem comprar esses pixels aqui, porque igual o Bitcoin, por exemplo, né, as criptomoedas. Você tá comprando algo que não existe, e esse dinheiro tá indo pro bolso de alguém que você não sabe quem é. E o dinheiro existe. O dinheiro existe. A moeda não. Se der um chabu, como vem dando ultimamente, cara, não existe. Aquilo não é lastreado em nada. Nada daquilo existe. Sim. E o exemplo de realidade aumentada e realidade virtual, cara,
eu vejo da mesma forma. Eu acho que, assim, tem usos, eu imagino, assim, usos, pô, a gente viu, a gente vê notícias e páginas especializadas falando sobre o uso disso em medicina. Poxa, muito legal. E tem que ser desenvolvido mesmo, explorado isso. Só que a minha visão do futuro ela é um pouco mais pessimista, cara, porque isso é o que eu quero, é esse uso para medicina, para educação e tudo mais. E o que eu vejo é você entrar naquilo e tomar 10 propagandas na sua cara, compre tal produto, entendeu? Isso é o que eu tô vendo que vai acontecer. Não é aquilo que eu quero, mas é o que vai acontecer. Eu achei que você ia falar assim, eu gostaria que fosse pra medicina, pra educação, e a galera vai jogar GTA V. Não, pode jogar, pode se divertir, gente. Mas, e é até engraçado isso, porque esses seriados, esses desenhos, eles colocam realmente isso, aumentam, né, deixam isso bem evidente do comercial, da propaganda, e também do vício, né, de que as pessoas vão ficar mesmo sem querer sair dali, tipo... A gente tá vivendo o vício. O scroll automático do TikTok, do Facebook, pô, você para ali, você tá scrollando quando ali, você vai sem ver, saber, quando você vê, você perdeu 40 minutos. 1 hora. Você ficou ali scrollando e pior, você não sabe nem o que você viu. Tem isso. Você só ficou ali. Só besteira, não aprendeu, não agregou nada, né? Você ficou ali scrollando. Às vezes, eu acho que depende do vídeo que você vê, mas normalmente... Conteúdos e conteúdos. Você ficou ali scrollando, perdendo tempo, e a rede social tá ganhando grana em cima disso. Sim. Entendeu? E eles, assim, não se importam com o que tá dentro da rede social. Eles querem que você passe tempo lá dentro. Lógico. Porque quanto mais tempo você passa lá dentro, mais dinheiro eles ganham. Sim. Pra quem é uma forma deles mostrarem, venderem isso, né? Ó, as pessoas ficam muito tempo aqui. Aí vende. A gente brinca que, a gente na tecnologia, os grandes desbravadores do mundo da tecnologia era a indústria pornográfica, que sempre estava desenvolvendo coisas à frente do tempo. E hoje, além deles, é as redes sociais, cara. Sim. Entendeu? Que mexe ali com a serotonina do ser humano, vamos dizer assim, né? O prazer rápido. Exatamente. Sem muito trabalho, assim, vamos dizer assim, aquele prazer sem muito esforço. Acho que é esse, não trabalho, esforço, sim, né? Prazer muito rápido ali. Você fica ali, sabe, perdendo seu tempo e abobalhado ali, você não sabe nem o que você tá fazendo, mas você tá ali porque por algum motivo aquilo te faz bem, você não sabe. Faz bem, entre aspas, né? Sim. Mas é isso, cara. A minha visão do mundo da tecnologia hoje é esse. Eu acho que, assim, potencial para desenvolver qualquer coisa a gente tem. A grande questão é o uso. Como que a gente vai usar isso, né? Mais uma vez, o ponto às vezes, precisa parar, dar 2 passos para trás, colocar a cabeça no lugar. Às vezes, a gente tá desenvolvendo, né? Vamos falar aí, por exemplo, da IA. A gente tá desenvolvendo, mas às vezes é melhor, vamos parar, pensar primeiro no coletivo, como isso afeta o coletivo, e se a gente precisar atrasar esse desenvolvimento, que atrase. Porque se isso faz bem para o coletivo, que a gente atende o coletivo primeiro, em vez de interesses individuais. Sim. Pelo menos é o meu pensamento sobre isso. Concordo plenamente. A gente tá há bastante tempo conversando, Caio, assim, papo incrível com você, eu tinha certeza de que ia ser, a gente, apesar de muito tempo que a gente não se falava, sempre tava lembrando de você, sei que você acompanha a gente também, fico muito contente por isso, também quero te agradecer. Tamo aí. Uma última pergunta, na verdade, nem pergunta, eu gostaria que você, todo mundo que tá ouvindo a gente, tem muita gente que, e eu peço sempre para as pessoas que vêm aqui, deixar uma mensagem final, né, porque assim como eu, como você, tem muita gente que tá no começo, né, que a gente passou, como a gente falou aqui, acredito que é muito valioso, essas coisas que a gente conversou, esses feedbacks, muita coisa que a gente conversou aqui, se a gente tivesse ouvido alguns anos atrás, né, quando a gente estava começando também, faria sentido pra gente e nos ajudaria, né, acho que teve muita dica valiosa aqui, bacana hoje que a gente conversou, mas eu queria que você deixasse aí alguma coisa que de repente não te falaram ou te falaram lá atrás, que fez a diferença para você, e que você deixasse isso para as pessoas que estão ouvindo a gente hoje, um conselho, ou uma palavra de estímulo para elas, algo que você acredita que faça sentido, que fez a diferença para você na sua vida, na sua carreira tech, para você chegar onde você está hoje.
profundo. Mas vamos lá. Acho que principalmente para quem está começando, primeiro, acho que assim, não cair naquela ilusão de que programação é fácil, todo mundo pode aprender e você consegue sair programando e trabalhando, sei lá, em 6 meses. E ganhando muita grana. Isso não existe. Desculpa decepcionar, mas isso não existe. Não, tem que ser sincero. Esse mundo não existe. Você vai ralar, você vai perder horas da sua noite de sono. Doído, mas vale a pena. Vai doer pra caramba. Você vai sofrer. E vai ter dia que, não vai sair nada, mas não tem nada mais prazeroso você quebrar a cabeça e depois você conseguir achar uma solução para aquilo que você está fazendo. Não existe nada mais prazeroso. Acho que pra gente que é desenvolvedor, acho que esse é o momento mais gostoso, né, do nosso trabalho. Sim. Quando a gente consegue achar a solução para os problemas. Mas é isso, cara. Para quem está começando, não se apegue a, nossa, preciso aprender isso rápido porque eu quero começar a trabalhar o quanto antes. Eu sei, não tá fácil para ninguém, mas como a gente veio falando desde o início do programa, são processos. E não adianta querer atropelar esses processos para tentar acelerar o teu nível de conhecimento que, geralmente vai dar errado. Sim, não, concordo plenamente. E é isso, queria mais uma vez te agradecer, Caio, por você ter disponibilizado. A nossa agenda com a nossa agenda foi um pouquinho incompatível, mas deu tudo certo, a gente conseguiu. Demorou, mas aconteceu. A gente conseguiu, exatamente. A gente tá se falando faz tempo, galera. Poxa, já há muitos meses que eu tenho conversado desde a primeira vez que eu conversei com o Caio, eu falei sobre o projeto, né? Sobre o podcast, sobre o nosso curso de desenvolvedor. E, cara, de coração, queria te agradecer por você ter topado o convite, vindo aqui, batido esse papo hoje com a gente aí. Muito obrigado mesmo. Valeu, um prazer. Vocês sabem, podem contar comigo sempre. Obrigado. Sempre que der um espacinho na agenda e quiser, eu tô aí disponível pra gente trocar um papo, falar um pouquinho sobre mercado, sobre tecnologia, algo importante, a gente tentar estar sempre atualizado. Sim. É difícil, mas a gente tem pelo menos o mínimo, né? Tá por dentro das coisas e, tamo aí, pro que daí vier. Isso aí, valeu. E gostaríamos de agradecer vocês também, pessoal, que nos acompanharam até aqui nessa nossa conversa. Espero que, assim como foi para mim, tenha sido muito produtiva para vocês também. Se você gostou, não deixe de dar sua curtida, isso é importante pra gente. É como que faz o nosso canal, né? Os nossos vídeos estarem chegando para mais pessoas. Deixe seu comentário aí do que você mais gostou. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar nos comentários também. Compartilhe nas suas redes sociais. Toda segunda-feira a gente tá com algum vídeo falando sobre tecnologia, com algum entrevistado ou com algum assunto relacionado, uma videoaula, aqui no nosso canal. Espero vocês toda segunda-feira às 16 horas. Grande abraço e até mais.